O que o senhor achou da execução do projeto da 10ª Semana da Engenharia até então? Bem, sem dúvida nenhuma, eu acho que se nós olharmos para tudo que o Brasil necessita, fazendo aquelas perguntas que eu coloquei várias vezes, de por que o Brasil não é um país tão grande cultural e economicamente quanto ele é geograficamente, isso tudo parte por iniciativa de pessoas. São as pessoas que fazem as diferenças. E um evento dessa natureza, onde quase 1000 jovens são colocados, jovens que estão estudando engenharia, que estão numa escola e que acreditando que através da educação eles podem ter maior sucesso, fazendo uma formação intelectual, uma formação profissional, isso aí tem um valor extraordinário. Um valor extraordinário para mostrar para as pessoas que é possível nós, com uma comunidade empurrando no mesmo sentido, quer dizer, com todos trabalhando firmemente para que se possa ter êxito, que esse êxito pode um dia chegar. Muitas vezes difícil, tropeçamos, caímos, levantamos, tenta de novo, e assim vai. Porque o mundo hoje é um mundo bastante competente que está produzindo coisas espetaculares. Mas não imagine que essa máquina que está nos filmando, que esse microfone que nós estamos falando, tenha dado certo na primeira tentativa. De modo que a hora que coloca comunidades dessa natureza, como foi feito aqui no seminário, eu diria que tem um grande valor. E eu vejo que já é a 10ª edição que tem, quer dizer, já imaginou quantos jovens passaram por isso. Seria até bonito se nós pudéssemos resgatar quais desses jovens que tiveram sucesso. Porque, na realidade, o que está acontecendo? É como se fosse uma corrida. Todos estão recebendo o mesmo ponto de partida. Agora, alguns ganham. Quer dizer, e a gente tem que estar preparado para isso. Agora, quanto maior o número de ganhadores, melhor. Então, quando nós vemos os países que estão prosperando no mundo, vejam que eles estão investindo um bocado exatamente nisso que está acontecendo aqui, na preparação, porque nós podemos dizer que um evento dessa natureza seja um evento de formação, um evento educacional e educativo, sem dúvida nenhuma. E eu acho que vocês devem continuar nessa direção. E terminado o evento, acontece uma coisa extremamente importante que normalmente não está na cultura brasileira. É tentar resgatar os resultados. Quer dizer, ver o que significou isso? O que aconteceu no evento que foi marcante? O que nós podemos fazer a partir do evento? Se nós nos levantarmos da cadeira e sairmos e somos a mesma pessoa, quer dizer, nada vai acontecer. O Einstein, que eu citei algumas vezes, aí ele disse, uma cabeça que abriga uma nova ideia jamais volta ao tamanho natural, né? Quer dizer, mostrando que essa agregação de conhecimento, esses contatos, vamos dizer, esse companheirismo que se desenvolveu hoje aqui, através dos colegas que podem comentar, fazendo, bom, o que nós tiramos de caldinho disso tudo que aconteceu? Isso faz uma diferença realmente bastante grande. E eu queria cumprimentar a equipe que produziu isso, porque não é fácil colocar 1000 jovens aí ouvindo um velhinho de 82 anos aí ficando falando tolices, né? Mas olha, eu queria agradecer o convite. Sinceramente, eu vou fazer um balanço disso aqui, vou sair com muita coisa importante para eu próprio. Eu aprendi bastante. E justamente esse aprendizado é que constrói a nossa vida e a nossa capacidade de caminhar para frente na vida, que nem sempre é muito favorável para cada um. O senhor como um empreendedor, como homem de negócios, né, sobretudo, o que o senhor tem a dizer para as empresas aqui de engenharia do Estado e de outros estados também sobre o nosso evento? A gente tem uma dificuldade enorme de conseguir chegar nessas empresas e ter aceitação, e o senhor viu como o nosso evento é grande, como tem impacto, e as empresas daqui não veem isso. O que o senhor tem a dizer a essas empresas? Nos países de sucesso, nós vemos que a dificuldade que você está colocando não é tão grande. E nós temos que perguntar por quê. Primeiro que
Vamos supor que se vocês conseguem o apoio da universidade, que tenho certeza que tem, da universidade isso se transforma num programa educacional que lá no exterior existe até incentivo fiscal para isso. E existindo incentivo fiscal, os empresários vão colocar dinheiro. Porque, infelizmente, se nós dermos uma olhada, o Brasil tem uma carga tributária extremamente pesada. Nós temos que entender que o empresário, embora querendo ajudar, muitas vezes ele não pode. Porque compulsoriamente, hoje, em média, no Brasil, o empresário tem que colocar 36% do que ele recebe nas mãos do governo. Se o governo gasta bem ou gasta mal, coisa dessa natureza, não vai competir a ele. Mas 36% é mais ou menos 1/3 do trabalho dele. Agora, ele tem custos bastante elevados para serem cumpridos. O custo trabalhista, pagar os empregados, os investimentos, as matérias-primas que ele precisa para produzir e também manter a força de venda de modo que ele possa ter receita. De modo que o empresário não tem essa folga. Eu vou lhe dar um exemplo. A Siemens alemã deu de presente para a Universidade de São Paulo um laboratório de metrologia. E por uma razão qualquer eu fui convidado e fui lá. Fiquei espantado com o que a Siemens alemã tinha colocado lá na USP em São Paulo. E fiquei conjecturando como é que eles puderam fazer isso. O presidente da Siemens estava lá e eu perguntei para ele, como é que você conseguiu recursos para pagar isso aí? Ele falou, simples. No Brasil eu pago 36% de imposto. Na Europa eu pago 16%. Eu peguei a diferença e fiz o laboratório. Então você veja que a própria alta tributação que nós temos hoje, que não dá retorno para a população suficiente, como dizia um economista uma vez, me falou que nós somos uma belíndia. Belíndia quer dizer, nós temos uma contribuição, uma taxa tributária de Bélgica e uma vida de indianos. Quer dizer, porque não se distribui. De modo que, eu diria, nós temos que trabalhar na área institucional. Quer dizer, se a Constituição nossa diz que a educação é dever de todos e também do governo, não é verdade? E de colocar incentivos. Eu fiz um projeto de lei e levei para o Congresso Nacional, não deu certo. Levei para a Presidência da República, não deu certo. Levei para o Ministério da Educação, não deu certo. Agora, eu vou considerar que não deu certo? Eu falei com o pessoal do Ministério da Educação, falei, que pena que vocês não vão levar esse galardão, porque a hora que vocês saírem do governo, eu venho no seu sucessor e ele vai concordar. E aí vocês vão ficar chupando o dedo, dizendo, puxa, eu perdi essa oportunidade de dar uma grande contribuição para o país. Então tem que ser assim. Muitas vezes, no desenvolvimento da indústria aeronáutica, eu tive ministros que não concordaram. O caso do Tucano foi típico, né? O ministro da Aeronáutica achou que nós não sabíamos fazer avião de treinamento, não autorizou o projeto. Eu esperei trocar o ministro, convenci o outro e fiz o Tucano. Quer dizer, que é um sucesso mundial. Então é mais ou menos isso, quer dizer, a gente não ficar no imediatismo de dizer, não, o cara não quer, ou coisa dessa natureza, porque no sistema democrático que a gente vive, o sujeito tem o cargo durante um certo prazo. Ele não é a última palavra, na verdade. A última palavra pode vir do próximo, e assim por diante, quer dizer, tem que continuar tentando. Então o que eu insisto é que as pessoas tenham um norte, tenham um objetivo, sabem onde vai chegar. E existe uma regra muito típica, se você sabe onde você quer chegar, encontrar o caminho é mais fácil. Não é mesmo? Quer dizer, então é por aí. O senhor em nosso evento foi o case de sucesso em empreendedorismo. E a gente o colocou porque nós entendemos que falta engenheiros como o senhor no país. E nós aqui temos 1000 futuros engenheiros. E eu gostaria de saber como esses 1000 futuros engenheiros podem se tornar um case de sucesso como você. Eu acho, não sei se foi Baroni que falou isso, ou se foi o Aloysio, na palestra hoje. Falou, sonhar.
Você sonhando de fazer alguma coisa diferente, você pode ter uma determinada ideia. E se você olhar o que está acontecendo no mundo hoje, tem muita coisa que pode ser feita. Não sei se você já imaginou, eu me lembro agora, aconteceu ontem à tarde lá em São Paulo, quando um sujeito perguntou para mim por que nós fazemos aviões brasileiros e não fazemos carros brasileiros, né? Uma boa pergunta. Nós não temos nenhum carro com marca brasileira, mas temos, todos os aviões da Embraer têm marca brasileira, né? E exportamos para o mundo inteiro. E os carros nós não exportamos para o mundo inteiro porque os fabricantes estrangeiros não deixam. Porque quando um carro é licenciado, o licenciador nunca deixa o licenciado concorrer contra ele, não é verdade? Então ele estava me perguntando por que isso aconteceu. Aí eu contei a ele que eu representei o Ministério da Aeronáutica há muitos anos no Conselho de Desenvolvimento Industrial que implantou a indústria automobilística. Eu era voto discordante o tempo inteiro, porque eu dizia, do jeito que vocês estão fazendo, nós nunca vamos ter um carro brasileiro. E o pessoal contestava em relação ao que eu fazia, que se não fizesse daquele jeito, nós não teríamos a fabricação de automóveis no Brasil. Eu acho que teria sim, mas evidentemente naquela época ninguém concordava. Hoje, olhando para trás, eu só poderia dizer, nós fizemos avião porque eu aprendi lá no CNDI o que não devia ser feito. E fiz diferente. E fazendo diferente, olha, nós conseguimos a diferença. Então eu diria, e o que isso foi produto de quê? De sonho. Eu contei rapidamente aí, eu nasci em Bauru, no interior lá de São Paulo, e ia para a escola e tinha um professor de química que falava tudo sobre Santos Dumont. Ele era fã incondicional de Santos Dumont. Tinha um evento qualquer, ele começava a aula de química falando no Santos Dumont. E aí eu ia para o Euroclube, via todos os aviões americanos. Aí fiquei com aquilo na cabeça, o que foi que houve? Não fizemos nada nesse período. E perguntei para o professor. E o professor não respondeu adequadamente, né? E aí eu comecei a pensar de qual seria o caminho. E foi aí que bateu lá no Aeroclube de Bauru um suíço, foragido da Segunda Guerra Mundial. E esse suíço gostava de cercar da molecada, essa molecada eu estava no meio, e ele começou a mostrar as extraordinárias invenções que tinha dentro de um avião que permitia o avião voar. Vocês podem imaginar os sistemas funcionando, tudo isso tem soluções técnicas absolutamente diferenciadas. E ele que falava que por trás de cada solução dessa tinha uma pessoa. Quer dizer, esse copo, teve uma pessoa que teve ideia de fazer o copo, como faz, que jeito faz o vidro, coisa desse tipo. Quer dizer, sempre pessoas que fazem essas diferenças. E nós perguntávamos para ele, mas que espécie de pessoa? Quem são essas pessoas? Ele falava os criadores, os criativos, que podem fazer coisa dessa natureza. Mas precisa treinar, precisa estudar, precisa se formar, precisa, enfim, ter todos os atributos do conhecimento que possa dominar aquele assunto. E foi aí que eu comecei a sonhar em ser engenheiro aeronáutico. Foi o meu primeiro sonho. E que iria trabalhar na fabricação de aviões. Se vocês me perguntassem quando eu tinha, isso foi com 15 anos, se eu ia ser protagonista do processo, é claro que não sabia coisa nenhuma, apenas eu dizia assim, não, quero trabalhar nesse negócio. E aí fiz meu projeto de vida para chegar lá. O Brasil não tinha escola de formação de engenheiro aeronáutico naquela época, estou falando de 1945, não tinha. O ITA foi criado em 1950. E aí eu comecei pela FAB. Eu entrei na FAB, fiz concurso, fui, como qualquer cara normal, fui ao pau no primeiro concurso. Tentei segunda vez, fiz o curso, me graduei, saí oficial. Aí, para o ITA, eu precisava ter 5 anos de oficial para poder pleitear uma bolsa da aeronáutica para fazer o curso do ITA. Quando completei os 5 anos, fiz um requerimento ao ministro, o ministro autorizou que eu fizesse concurso. Estudei para valer, passei no concurso do ITA, me graduei em engenheiro aeronáutico. Num determinado dia, eu olhei no espelho e falei, ih, você está com a qualificação certa.
eu tinha sido convidado para trabalhar no CTA. Está no lugar certo. Aí eu virei para o cara do espelho e falei para ele, olha, você tem que construir o momento certo. E foi aí que eu comecei a trabalhar nessa direção, convencendo meus colegas que a gente podia fabricar avião. Mesmo meus colegas lá diziam, você é maluco, isso aí não vai dar certo de jeito nenhum. Mas eu continuo insistindo. E foi aí então que foi indo, até que num trabalho feito que eu fiz lá para o Estado-Maior da Aeronáutica sobre segurança de voo, eu descobri esse nicho de mercado, né, que os grandes fabricantes estavam fugindo das pequenas cidades, porque elas não geravam tráfego suficiente, o aeroporto não era pavimentado. Aí eu falei, puxa, se eu fizer um avião pavimentado, que posto, né, em avião não pavimentado, que não precisa de infraestrutura, um avião mais simples, robusto, coisa desse tipo, quem sabe eu possa contribuir para que as cidades pequenas e cidades médias possam ter transporte aéreo. Descobri isso. E qual não foi minha surpresa quando, vendo as revistas aeronáuticas, não tinha internet, não tinha nada disso para obter informação, não tinha ninguém pensando nisso, nenhuma companhia. Todo mundo achava que fazer avião pequeno era uma estupidez, porque não podia competir em custo com os aviões mais elevados, de maior número de passageiros. Mas eu ignorei isso e acabamos fazendo aquele protótipo. E quando começamos o protótipo, que até lá os meus colegas da escola, né, do ITA, eles diziam, mas você acha que você vai conseguir? Eu falei, eu não acho nada, eu estou tentando. Quer dizer, e agora realmente, você veja, agora no dia 9 de novembro próximo, pode imaginar, os colegas da minha turma, nós estamos completando 60 anos de formados lá do ITA, meus colegas de turma vão fazer uma homenagem para mim, dia 9 de novembro. Simplesmente por quê? Porque acreditei, sonhei, eu achei que podia fazer tudo isso, acreditei e chegamos lá. Não é bom? Quer dizer, e hoje mudou completamente. Hoje eu sou convidado aí para palestra no exterior, agora mesmo chamaram de Miami para contar com o sujeito me chamou para fazer uma palestra contando a lenda da Embraer. Imagine. É gostoso, né? Bom, de modo que eu desejo que isso aconteça com vocês também. Bem, finalizando, eu queria dizer que foi um privilégio para mim estar aí na presença de jovens, aqui dos jovens engenheiros, meus colegas, futuros profissionais, e não só contar minha historinha, mas sobretudo de ouvir as perguntas e tentar responder da melhor maneira possível. Eu diria que a natureza tem um projeto para a vida no planeta espetacular, para os vegetais, para os animais, para o homem, quer dizer, é um projeto realmente espetacular. Se nós meditarmos a respeito da natureza, nós vemos que ela deu soluções realmente diferentes e que estão funcionando como cláusulas pétreas da nossa vida. Uma delas, sem dúvida nenhuma, a natureza colocou: quem é novo fica velho, quem é velho é descartado, e o novo vem com o ímpeto da inovação e da criação. Então foi o que aconteceu hoje aqui, nesse evento aqui no Centro de Convenções de Vitória. Eu vi, de um lado, um cara que está na última fase da sua vida, quer dizer, obedecendo a esse requisito da natureza. Hoje eu sou um sujeito velho, daqui a pouco eu vou ser descartado. Mas eu tive um contato com aqueles que estão vindo, com jovens, que podem efetivamente fazer uma diferença bastante grande. E essa diferença é que tem feito a humanidade se desenvolver, e isso acontece inclusive com as plantas. Se nós olharmos um terreno fértil, onde tem uma floresta, nós vamos ver árvores frondosas ao lado de árvores pequenas. As pequenas não conseguiram crescer, as frondosas cresceram.
num processo de diversidade que também é regra da natureza. E no nosso caso humano é a mesma coisa, não tem duas pessoas iguais, dando, portanto, chance para essas pessoas serem diferentes na proporção da sua diferença de comportamento, de crença e de crescimento. Então, nessas condições, eu diria que a mensagem final que eu deixaria, além de agradecer a oportunidade que tive, é que creiam em vocês mesmos. Vocês estão brindados pela natureza de serem jovens e, portanto, com a impetuosidade do jovem, com a criatividade do jovem, com a ousadia e com a coragem de não aceitar as coisas que os velhos deixaram. De modo que eu diria que nessa direção vocês podem ter sucesso, porque o sucesso da natureza, quando ela disse o novo, o velho é descartado, e chega o novo com a inventividade característica do novo, da novidade, assim por diante, que isso é que faz efetivamente as diferenças. E as diferenças estão aí no mundo. E qualquer um pode ter, porque quem imaginava, por exemplo, que a Coreia do Sul pudesse exportar o carro Hyundai? Eu assisti em Detroit, nos Estados Unidos, e elegeu o Hyundai como o carro do ano. Imagine só, na pátria da indústria automobilística norte-americana, um tapa na cara dos dois lados dos americanos. Quando eu estudei na Califórnia, os americanos olhavam para o overseas, quer dizer, o outro lado do oceano, com um pouco de desprezo. O overseas ganhou o carro do ano nos Estados Unidos. Então, vocês veem, é possível. De modo que essa palavrinha, essa expressão, essa frase, é possível, é espetacular. Quer dizer, coloque na cabeça, é possível. Se tem gente que diz que não vai funcionar, e a gente acredita, avança que é possível. Muito obrigado.